Olá galera, hoje nós vamos falar sobre sistemática e classificação biológica. Vamos lá. Então, classificação biológica é para facilitar ou para complicar a nossa vida? Que pergunta interessante, hein? Então, cerca de 2 milhões de espécies biológicas, já foram catalogadas. Olha a diferença, nós temos aproximadamente 30 milhões e estamos aí bem longe da catalogação total dessas espécies. Então, a diversidade da vida já ocupava o pensamento dos gregos, principalmente Aristóteles, já lá no século IV a.C. Dando um salto aí bem grande, século XVIII, Linneu, nós vamos falar mais à frente dele, assumiu o desafio de desenvolver um sistema de classificação que fosse capaz de organizar o grande número de espécies que já existia catalogado naquela época, certo? Século XIX, esse daí você já deve ter ouvido falar, Charles Darwin publicou a teoria da evolução, afirmando que a vida teria surgido uma única vez, ou seja, de um único ponto surgiu a vida e aí ela foi se diversificando ao longo do tempo. Temos aí a questão dos fundamentos da classificação biológica, Classificação biológica, ou mais precisamente taxonomia, distribui os seres vivos em agrupamentos que nós vamos denominar táxons. É como se fossem caixinhas que a gente bota cada uma dessas espécies, ou as espécies semelhantes, por assim dizer. Esses agrupamentos taxonômicos são idealizados pelos cientistas em hierarquias, nós vamos mais adiante. As primeiras classificações biológicas eram muito triviais, eram muito simples, distinguia, por exemplo, os seres vivos apenas em plantas e animais. Hoje nós vemos que o que era considerado planta foi colocado em um reino à parte, certo? Na Grécia Antiga, classificavam os animais de acordo com seu habitat. Então nós tínhamos aqueles aéreos, terrestres e aquáticos. As plantas eram classificadas em ervas, arbustos e árvores. Ainda hoje nós temos essa classificação, só que bem mais detalhada. Santo Agostinho classificou os animais em úteis, nocivos e indiferentes à humanidade. Já no Renascimento, houve uma classificação aí que agrupou os seres de acordo com as características típicas. Então, voltamos novamente a Linneu. As ideias dele foram inicialmente publicadas aí nas primeiras edições da obra dele, chamada de Species Plantarum, de 1753, e na 10ª edição do livro System Naturae, de 1766. Para ele, o habitat dos organismos, muito empregado lá pelos gregos, não deveria ser utilizado como critério taxonômico. Até mesmo porque hoje nós sabemos que tem animais, por exemplo, como é o morcego, que se difere bastante de uma ave. Uma ave é classificada como uma ave, dentro da organização hierárquica. E o morcego é um mamífero, certo? Então há diferenças. Então ele elegeu as características estruturais e anatômicas como sendo os critérios para classificar, agrupar esses seres vivos. Então ele colocou aí os chamados táxons tradicionais, os primeiros, iniciando pela espécie, que é o mais restrito, certo? Dentro de uma espécie existe uma restrição bastante grande. Espécies, na verdade, são os indivíduos dotados de características estruturais típicas, ausentes em outros agrupamentos. Isso quer dizer o quê? Que na espécie Homo sapiens não tem as mesmas características, por exemplo, na espécie Homo neanderthalis, certo? Temos o gênero, que as espécies apresentavam semelhanças entre si. Então nós temos, por exemplo, o gênero Homus, onde tem o neanderthalis, o sapiens. No caso do Canis, tem o Canis vulpes, certo? Tem o Canis familiaris e assim sucessivamente. Então dentro do gênero já aumenta a diversidade de seres vivos. A ordem, que são os gêneros semelhantes, a classe, ordens semelhantes, e o reino, classes semelhantes. Esses foram os taxos propostos por Linneu. Os seguidores dele criaram ainda o filo, que fica entre o reino e a classe, e a família, que fica entre a ordem, o gênero e a tribo, que muitas vezes nós não utilizamos, mas que fica entre a família e o gênero. Temos aqui a questão da reunião e subdivisões dos táxons da classificação tradicional: reino, filo, classe, ordem, família, tribo, gênero e espécie. E algumas inserções que foram feitas, são mais modernas. Chegamos ao que nós vamos chamar de nomenclatura binomial. Tem esse nome aí porque geralmente a espécie é escrita com 2 nomes. Digo geralmente porque tem as subespécies, como é, por exemplo, a Homo sapiens sapiens, que tem mais de 2 nomes. Então, o nome científico de todo ser vivo, e atentem-se para isso, porque são normas, são padrões.
deve ser composto de duas palavras, sendo que a primeira se refere ao epiteto genérico, né, o gênero, e a segunda à espécie. Então nós temos os nomes, né, eles devem ser escritos em latim, preste bem atenção nessas normas, certo? A primeira letra do gênero sempre é uma letra maiúscula e o restante toda minúsculo. Não é o nome da espécie que vai ficar com o nome maiúsculo. Então, somente a primeira letra do gênero vai para o maiúsculo, o restante todo minúsculo. Deve-se destacar o nome em itálico ou grifado, certo? O nome do gênero, ele sempre é um substantivo, enquanto que o nome da espécie é sempre um adjetivo. Ao se referir, por exemplo, a um gênero sem se referir a uma espécie, né, em particular, você usa SP. Por exemplo, quando você está falando do Canis, você está falando de todas as espécies que estão envolvidas dentro desse gênero. Então você usa SP. Quando você usa SPP, aliás, você usa SPP para se referir a duas ou mais espécies, como por exemplo Canis SPP, beleza? O epiteto específico não pode ser escrito sozinho. Por exemplo, você não pode botar sapiens, certo? O nome da espécie é Homo sapiens. Ao ser utilizado pela primeira vez em um texto, né, o nome científico ele deve ser escrito por extenso. Por exemplo, você bota Homo sapiens, ou no caso aí Canis lupus. A partir da segunda vez você pode abreviar botando, por exemplo, C lupus, H sapiens e assim sucessivamente. Aqui nós temos 3 espécies para ilustração. Percebam como todas pertencem ao mesmo gênero, mas a espécie é diferente. Na letra A nós temos a Poroaria coronata, na letra B nós temos a Poroaria capitata e na letra C nós temos a Poroaria dominicana, certo? Percebam que pertencem ao mesmo gênero, mas pertencem a espécies diferentes. Temos as categorias taxonômicas, certo? De acordo com o Código Internacional da Nomenclatura Biológica, nós vamos chamar de terminação ou desinência, né? Que é isso daqui, ó. Isso não é para todos os taxons, mas para as famílias de animais nós utilizamos Felidae. Para as famílias das plantas nós utilizamos Graminales. Aliás, nós utilizamos Ales, né? E aí no exemplo nós temos Graminales. E para a ordem das plantas nós utilizamos Acaceae. Então nós temos Rosaceae, certo? A sistemática moderna, né, apresentou algumas modificações, nós vamos ver agora, né? Ela estuda comparativamente todos os aspectos da biodiversidade ou da diversidade biológica, né? A função disso é compreender os processos responsáveis pela existência da diversidade biológica. Tem também como objetivo estabelecer critérios para organizar a biodiversidade ou a biodiversidade biológica e catalogar as diversas espécies que nós vamos conhecendo pouco a pouco. Quando a gente compara a sistemática e a evolução, nós vamos ver que a tendência atual é a gente organizar os táxons de acordo com as relações de parentesco evolutivo, certo? E aí nós vamos ter, por exemplo, o fato de que as espécies que hoje compartilham aspectos semelhantes provavelmente herdaram de um ancestral em comum, como é, por exemplo, a nossa espécie. Então nós vamos ter dois conceitos interessantes e importantes que vocês apreendam, que são as chamadas homologias evolutivas, ou seja, são as características herdadas da ancestralidade em comum, certo? Quanto maior o número de homologias entre duas espécies, mais próximas evolutivamente elas são. E nós vamos ter os órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? São estruturas corporais que se desenvolvem de modo semelhante em embriões de diferentes espécies que tiveram ancestralidade em comum. Atentem-se, são estruturas corporais que se desenvolvem de forma semelhante nos embriões. Ou seja, se desenvolve, mas não quer dizer que vai ter a mesma função. Temos o que nós vamos chamar de divergência evolutiva. O que é isso? São diferentes funções desempenhadas pela diversificação das espécies ao longo da evolução, fruto da adaptação que cada uma deu em consideração ao seu modo de vida. Então, por exemplo, duas espécies podem ter os mesmos, ser semelhantes do ponto de vista de que desenvolveram estruturas corporais de forma semelhante. Porém, como eu havia falado para vocês, a função desses órgãos semelhantes não é a mesma, certo? Então, isso nós vamos chamar de divergência evolutiva. Aqui nós temos exemplos, ó. O braço e a mão humana, nadadeiras de um golfinho, asa de um morcego, asas de uma ave. Essas imagens, né, ajudam a perceber o que são homologias. O braço humano, a nadadeira de um golfinho, as asas de uma ave
e de morcego, elas têm origem embrionária semelhante. Ou seja, elas têm origem embrionária semelhante, porém, elas não têm a mesma função. Certo? Por exemplo, as nadadeiras de um golfinho, para nadar, as aves de um morcego as asas de um morcego e de uma ave, serve para voar. O braço humano já tem uma outra função. Então, isso nós vamos chamar de divergência evolutiva. Nem sempre, né, a presença de estruturas semelhantes em espécies distintas significa ancestralidade comum. Aí é o que nós vamos chamar de convergência evolutiva. O que é isso? É quando as características parecidas elas evoluem de maneira independente em diferentes linhagens de seres vivos, constituindo adaptações ao modo de vida semelhante. Por exemplo, as asas de um inseto e asas de aves. Elas têm origem embrionária diferente, mas a função é a mesma. Por exemplo, as asas de inseto derivam da parte externa do corpo, né, do ectodermo, enquanto que das aves é do mesodermo. E aí vai ocorrer o que nós vamos chamar de analogias evolutivas. Tem origem diferente, mas tem a mesma função. Exemplo aqui, né, vocês podem ver as nadadeiras de um peixe, pinguim, e nesse caso aí, golfinho, certo? Chegamos a algo bem interessante, que são as árvores filogenéticas, né? No livro A Origem das Espécies, de 1859, né, do Charles Darwin, ele observou que seus diagramas eram muito semelhantes à genealogia, né? Por exemplo, quando a gente faz a nossa árvore genealógica, e aí ele denominou de árvores filogenéticas. A divisão de um ramo, e isso é bem interessante, em dois indica que uma espécie ancestral deu origem a outra. Isso é o que nós chamamos de especiação, certo? Um nó, né, indica que um ancestral mais recente que as duas espécies é, aliás, um indicativo de que há uma espécie que existiu ali em comum entre aquelas duas espécies, sendo que uma é uma espécie nova. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, cada nozinho desse, ó, quer dizer que uma nova espécie surgiu. Cada ramificação quer dizer que uma característica passou a existir ou foi silenciada ou deixou de existir. Isso daqui é uma árvore filogenética. Mostrando outro exemplo, né, no caso do urso, ó, o parentesco evolutivo, né, entre eles chega até o panda, né? Então isso quer dizer que o urso tem um parentesco bem distante com o cachorro. Olha a distância aqui, né, lá no início, certo?